Salve Dev Monocódigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas tipagens, algumas dicas de tipagem de interfaces aqui dentro do TypeScript que podem te auxiliar bastante no seu desenvolvimento. Então vamos lá para Monocódigo. Aqui então eu tenho apenas um projeto inicializado, apenas inicializei meu package.json, não alterei nada aqui por enquanto. Criei uma pasta source e um arquivo index vazio, tá? Então vamos começar com alguns exemplos básicos aqui, tá? Vou criar uma interface chamado usuário, tá? Essa interface vai ter o ID, vai ser o número, o nome, uma string e o e-mail, uma string. Beleza? Vou começar com isso. Suponha então que agora eu quero criar uma variável que seja do tipo de user. Então, vou criar meu user, que é do tipo user, né? Então, ele tem que ser um objeto que corresponde a esses valores, né? Se eu, por exemplo, removesse a tipagem de user aqui, eu teria criado um objeto qualquer. No caso, é igual, mas eu poderia ter outras propriedades aqui que created at, por exemplo, igual a new date, né? Então vamos supor que eu criei um usuário com uma propriedade a mais daquela minha interface de user, já que eu não disse explicitamente que user deve ser uma instância dessa interface, tá? Bom, uma dica legal das versões mais novas do TypeScript é a gente utilizar o operador satisfies, né? O operador satisfies vai verificar se uma tipagem ela satisfaz, né? Se algum objeto ele satisfaz alguma tipagem que a gente passar. E aí quando a gente faz isso, a gente vai ver que a gente tem um erro, claro. Created at não pertence a user, portanto, o meu objeto de user que eu criei aqui, ele não satisfaz o meu usuário. Então tá aí uma forma bem legal de fazer um type safe de tipagens nas versões mais recentes do TypeScript, tá? Bom, mas beleza. Eu não quero só verificar se satisfaz. Eu quero criar um objeto estrito de usuário. Então, vou tirar aqui e vou dizer então que o meu user tem que ser do tipo user, tá? E o created at, então, não pode existir aqui. Beleza. Vamos supor que eu queira criar um tipo de condicional que o meu usuário possa ser passado sem o identificador. Suponha que na minha aplicação, o identificador vai ser gerado pelo meu código de algum outro construtor, de alguma outra classe, tá? Então vamos supor isso. E aí eu quero criar uma tipagem que herde as propriedades de usuário e que remova o ID. A gente pode fazer isso usando o construtor global, tipagem global omit, né? É justamente o que eu vou fazer então. Vou criar um user without ID, tá? Vou falar que a tipagem dele é omit user OD e os campos vai ter nome e e-mail, né? Se eu passar ID aqui igual a 1, por exemplo, ele vai reclamar que D não pertence a essa tipagem. Até aí, tudo certo, beleza? Agora se atente a esse detalhe. Quando eu criar essa tipagem omit user, né, o primeiro argumento sendo o parâmetro de tipagem e o segundo, qual propriedade eu quero omitir da minha informação, perceba que eu não tenho type safe aqui, tá? Ele não me dá qual tipagem, quais propriedades exatas eu tenho, o usuário tem, para eu poder remover. Eu poderia escrever qualquer coisa aqui, qualquer groselha aqui, e aí ele não vai me dar erro dessa tipagem ABC e ainda vai me falar que o usuário é obrigatório passar, tá? Então eu teria um dado espúrio aqui, porque ABC nem existe na minha interface, né? Tô criando um usuário completamente fora do escopo do que eu quero validar aqui, né? Esse é um erro bem comum aí de acontecer. E aí, pensando nisso, como a gente pode criar, como a gente pode evoluir a tipagem do omit para que ela aceite propriedades estritas, né? A gente pode criar, então, o nosso próprio omit, né? Então, o que eu vou criar? Criar um type omit with props ou with types, tanto faz.
ele vai me dar uma sugestão. O primeiro argumento é o t, o segundo é o key, que herda as propriedades id. Eu vou remover aqui por enquanto. Deixa eu vir aqui. Eu vou falar que ela omite de ter as propriedades em K. Faz sentido? Então, eu tenho a minha tipagem, nesse caso, vamos supor, uma interface de usuário. Eu tenho uma chave que herda exatamente todas as chaves da interface de usuário. E eu quero omitir da minha interface de usuário as propriedades que eu declarar em K. Faz sentido? Veja a diferença agora. Const user without id types. Vou aceitar a minha sugestão. E veja que ele já está reclamando que id não deve existir nessa interface. Até aí, beleza. A diferença é que agora, se eu vier e selecionar de usuário, eu tenho o type safe que a gente queria do meu usuário. Eu podendo, inclusive, colocar mais de uma propriedade, por exemplo, né? Bem legal essa dica, né? Aí eu sei que essa tipagem, então, não posso ter o usuário e o que eu tiver vai estar de acordo com a minha interface declarada lá em cima. Beleza, então seguindo aqui, vamos supor então que agora eu tenho o seguinte cenário. Eu tenho um conjunto de propriedades e, por exemplo, se um usuário for passar ou precisar criar uma nova instância de uma classe, por exemplo, que representa aquela interface, todos os dados são obrigatórios. Mas no momento da criação, eu não precisaria, teoricamente, informar todos. Então, na verdade, eu quero transformar uma propriedade que é obrigatória para a criação daquele objeto em uma propriedade que seja opcional e que eu possa definir de alguma maneira como o valor, né, definir de alguma maneira o valor daquela propriedade que eu quero tornar opcional. E como eu poderia fazer isso? Eu posso criar uma tipagem aqui que eu vou chamar de optional. Ela recebe, de novo, dois parâmetros. O primeiro parâmetro sendo a interface de tipagem, o segundo, a tipagem que herda as propriedades da primeira que eu passar. E aí eu vou selecionar com o pick, vou selecionar das tipagens de T. E esse partial fala que todas as propriedades agora se tornam opcionais. Eu vou escolher uma propriedade que agora se torna opcional daquelas que eu falar e omitir, usar o omit para dizer exatamente que ela não é mais obrigatória a partir daquele momento, tá? Então como que eu posso fazer isso? Posso criar uma classe de usuário, por exemplo, ou uma classe chamada post, que tem esses atributos, tá? E created at. Exatamente aqui no created at, ele é obrigatório toda vez que eu for instanciar minha classe de post, mas eu não quero que ele seja obrigatório que eu precise informar esse valor. Eu quero que a minha própria aplicação gere uma nova data assim que eu fizer a instância dessa classe, tá? Uma maneira legal de resolver isso, então a gente vai usar essa tipagem, tá? Eu posso criar um método estático chamado create para fazer a instância dessa minha classe, tá? Ele já até me sugeriu algumas coisas aqui, tá? O método estático create, eu recebo o post, que eu vou chamar de props, só para ficar mais semântico. É o optional. Dentro de post, eu vou dizer que, neste caso, o ID ou a data de criação são opcionais a partir deste momento, tá? Então, se a gente vier aqui e retornar um new post, por exemplo, passando o ID, por exemplo, como props.id, perceba que id ele é opcional. Ele pode ser um número ou undefined, né? E se eu fizer isso para os outros atributos, id, título, conteúdo e created at, que aqui ele já me deu uma boa sugestão. Aqui eu chamar o método construtor, né? Deixa eu apenas declarar aqui como posts. Beleza? Então, tinha esquecido de fazer a instância do meu construtor. Tá? Deixa eu formatar o arquivo aqui. Beleza, então eu estou atribuindo as variáveis que eu estou falando. E perceba que aqui ele tornou opcional id e created at, né? Dentro das minhas props. Apesar dela ser obrigatória, veja. Ele está reclamando que o meu id aqui, ele precisa ser atribuível ao tipo número. Mas ele está como undefined. Porque é uma possibilidade, a gente tornou ele opcional.
Uma coisa que a gente já resolveu aqui no created@. Se eu tiver passando essa propriedade de alguma maneira no código, atribui ela à variável created@ assim que eu criar um novo post. Se não, retorna uma nova data aqui para mim. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Aqui no id, se eu passar as minhas próprias .id, eu atribuo ela. Se não, eu vou criar através do math.random e vou multiplicar aqui por 100 um número que vai de 0 a 100, tá? Só isso. E eu vou dar um math.random menos 1. Deixa só eu encapsular isso aqui e deixar assim, só para garantir. Então, eu sempre agora vou ter um id. Se eu passar via propriedade, eu atribuo, se não, eu não atribuo. E aí, eu vou criar apenas uma função aqui, chamada main, uma função principal do meu programa, e vou chamar ela imediatamente aqui, tá? Então, a minha função, o que eu quero fazer? Eu quero criar um novo post, exatamente. De novo, perceba, aqui eu vou passar o id como sendo 1, é um number. Perceba que ele não é obrigatório, né? Ele é opcional. Se a gente for ver aqui, pode ser um número ou undefined. E não estou passando a data. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou passar explicitamente via código uma data, tá? Então, eu vou criar um post e vou retornar o meu post, tá? E executar esta função. Não se preocupe com o que eu estou rodando, apenas vou dar um ban e rodar essa função. Perceba que ele compila perfeitamente. Eu retorno o post e eu vou dar apenas um console.log na instância de post criada para a gente ver se está criando corretamente, né? Então tá lá. Criei um post que tem o id 1 com o título My First Post, o content como This is my first post e a data que eu passei no momento da criação dessa instância de post, né? O que eu quero fazer então? Eu não quero passar esse created@. Perceba, estou tirando ele da minha função, né, da minha variável de criar post. Eu espero que então, já que eu não vou ter esta propriedade, ele vai atribuir a uma nova data. Poderia inclusive usar o operador de knowledge coalescing aqui do TypeScript. Se eu compilar esse código, eu devo ter uma data perfeitamente, ó. Posso ter uma data perfeitamente criada pelo meu próprio método create aqui, né? Então eu não preciso me preocupar de fazer essa criação. E se você ainda está em dúvida se ele está criando realmente ou não, sem eu ter que passar, vamos supor então que eu tire o id. Então eu vou passar apenas título e conteúdo, que são as propriedades obrigatórias. Ele deve me gerar um id randômico entre 1 e 100, tá? Então o que eu vou fazer? Apenas vou passar no math.floor, arredondar um número aleatório gerado entre 0 a 100, tá? Se você tá em dúvida, eu vou rodar isso aqui com um ban e tá lá. Ele criou um id aleatório neste caso aqui para mim, né? Então, perceba que eu posso criar a minha entidade apenas com campos que eu realmente devo me preocupar nesse contexto, né? Eu vou deixar segregar a função de criar um id para uma outra entidade de classe, por exemplo, e a data, eu fazer isso no momento do que eu criar a instância desse objeto. A mesma coisa valeria se eu atualizasse, por exemplo, esse post, né? Estivesse fazendo uma operação lá no banco de dados, eu fosse atualizar, eu criaria uma nova instância desse post com a data atualizada e passaria lá o update that, ou, né? No caso, o update at, né? O created@ deveria ser criado e não mais mexido, né? Mas aí a gente já vai estar entrando muito a fundo no que eu queria trazer. Mas aí é um assunto mais complexo, um assunto para uma outra aula, beleza? Então é isso que eu queria passar para você no vídeo de hoje. Dicas rápidas para trabalhar com tipagens, né, interfaces e types dentro do TypeScript, que são a mão na roda. Às vezes a gente tem esses probleminhas de inferência de tipos ou de não ter a inferência de tipos. Então queria passar essa dica para vocês, que é algo que eu uso todos os dias na minha vida de programação com TypeScript, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê então nos nossos próximos vídeos. Falou!